E eu falo de discipulado aqui o tempo todo, durante alguns anos. E eu fiquei pensando, mas eu vou falar o que sobre discipulado? Se todo mundo que para perto de mim, eu falo de discipulado. Eu falo dos 5 ministérios. Efésios 4, Paulo vai dizer, uns foram chamados para apóstolos, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores e profetas. Isso é um chamado específico. Mas Jesus, falando em Mateus, no capítulo 28, Jesus dá uma ordem. E de fazer discípulos. Ensinando uma coisa que a gente fala muito, de casa em casa. Então, de casa em casa, chama-se para relacionamento íntimo. Discípulo que é discípulo. E tem que estar disposto a se relacionar intimamente. Discipulador que é discipulador. Tem que estar disposto a servir intimamente. Se você não está disposto, você ainda não se tornou discípulo. E nunca se tornará um discipulador. Você se tornará um seguidor de Cristo. Seguidores tinham uma multidão, mas para sentar na mesa tinha 12. Seguidores tinham uma multidão. Quando Jesus teve uma palavra dura, eles foram embora. Mas os discípulos, Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês não vão com eles? Para onde eu vou? Porque só na tua mesa tem palavra de vida. Então, se não está disposto a se tornar intimamente discipulador e discípulo, você só está disposto a seguir Jesus. Jesus não precisa de seguidores. Jesus precisa de fiéis discípulos. Ainda hoje, conversando com alguém falou: rapaz, dai de graça o que é de graça. Eu falei: o que você quer dizer com isso? Porque de graça foi só uma coisa para nós, a salvação, porque não fomos nós que pagamos. Porque o resto tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E para gerar, tem um preço. A mulher tem 9 meses para gerar. E na hora mais esperada da mulher tem dores. Na hora mais esperada, que ela anseia, até o último minuto tem contrações. E cada contração, sendo mais rápido, anuncia a vinda daquele esperado. Então Jesus está te chamando para você gerar contrações na vida daquele que está ao teu lado. Por quê? Porque se você não estiver disposto a sofrer pela causa do mestre, você só é apenas um seguidor para se beneficiar daquilo que o mestre tem. Mas eu tenho uma palavra muito dura para você. Você sempre viverá comendo migalhas da mesa. Porque para sentar na mesa tem que pagar o preço. Amém? Para a gente relaxar um pouquinho. E para você que ainda não se sentou à mesa, aqui na nossa mesa vai ter paulada. Aqui na nossa mesa vai ter chicotada. Mas aqui na nossa mesa vai ter o bálsamo, porque a nossa mesa traz cura. Porque recebemos uma missão. E o prazo dessa visão é até que ele venha. Recebemos uma missão do mestre. Ide e fazei discípulo. E o prazo dessa visão que Deus vai te dar agora é até que ele venha. Então, se você quer viver uma vida de discipulado, manifestando os 5 ministérios, você precisa escolher uma mesa que tem direcionamento, confronto, visão e destino. A mesa que não te confronta, ela não te leva para o destino que Deus tem para você. E se você não está pronto para o confronto, a mesa de Cristo traz cura para poder tratar o seu eu e te levar aonde você pode gerar vidas. Mateus 28. Para fazer discípulo, que é a ordem que Jesus dá a eles e a nós, tem uma outra coisa. Jesus fala assim, você vai ser perseguido. Você vai ser enviado como ovelha para o matadouro.
vão te trair, porque vocês serão minhas testemunhas. A minha testemunha que a Bíblia diz aqui não é sentar diante de um juiz para dizer que viu. A minha testemunha que a Bíblia diz é mártir. Você vai ser enviado para morrer. Por quê? Porque discipulado é morte. Discipulado é morte. Há alguns anos atrás, eu olhei para o Felipe, junto com a Valdirene, e para a Elisa. E falamos, vamos abraçar eles. E esse cara aqui foi o número 1 com a esposa dele. O número 1 do meu discipulado. Com a Elisa. Esse cara aqui. E nós fazíamos churrasco, nós fazíamos almoço, churrasco de salsicha, mas tudo era intencional. A gente começava falando de futebol, terminava falando de destino. Eles estavam namorando, casaram. Eles eram liderados, hoje são líderes. Por quê? Porque a mesa gera destino. Ele chorava, hoje ele consola. Então, quando ele consola, ele não consola da teoria. Ele sabe a dor e agora ele tem o testemunho para consolar. Então, recebemos uma missão. E o prazo da visão dessa missão é até que ele venha. Quando começamos a discutir aqui na igreja, a conversar com os apóstolos da igreja, com a liderança da igreja, falando sobre implantar o discipulado 1 a 1, a gente estava no gás. Daniel e eu estávamos no gás. Pá, pá, pá. Cobrando eles segurando. E a gente naquela ansiedade. Até o dia que eles falaram, vamos fazer. Você tem uma apostila? Tenho. Vamos reunir as pessoas? Vamos. Fomos para a sala, apresentamos discípulo e discipulador, e quando eles foram embora, eu falei, meu Deus, e agora? Por quê? Porque agora saiu da teoria e vamos para a prática. E eu fiquei atribulado, eu falei, meu Deus, me ajuda. E no start ela veio aqui e falou uma coisa que, caraca, ela já fala há muito tempo e eu não tinha percebido. A Nia veio aqui e falou, quando eu aceitei Jesus, o discipulado foi 1 a 1 e na minha casa. Me saiu um peso assim. Falei, Jesus, obrigado, não estamos inventando moda. Só estamos recomeçando aonde tudo começou. Aonde começou? Em casa, na mesa. Em casa, na mesa. Aquele dia eu saí daqui leve. Por quê? Porque me saiu a preocupação de que não tem nada novo acontecendo. É que uma nova geração veio. E uma nova geração precisa viver aquilo que Jesus ensinou. E agora, independente do que aconteça, nós vamos viver aquilo que Jesus ensinou. Discipular, ensinar e morrer para que um frutifique. Eu gosto de frases. Pare de buscar fora aquilo que você só encontra na mesa. Pare de dar ouvido fora aquilo que você só encontra na mesa. Saul recebeu uma ordem. Era matar todos. Não poupar ninguém. Samuel vai lá, repreende. O profeta mata. O profeta fez o papel que o rei recebeu a ordem de fazer. Vai embora. Depois Saul quis fazer o que era impossível para ele fazer. Porque não cabe a ele fazer. Sacrificar. Ali o reino dele acaba.
Só que o interessante é que os anos se passam. Não vou entrar nessa questão teológica, mas os anos se passam. Você lendo a Bíblia, parece que foi seguido, mas não foi. Passou alguns anos. E Deus fala para Samuel: Samuel, até quando terá dó de Saul, já tendo eu rejeitado? Porque eu já escolhi um novo rei. Só que quando Samuel ouve isso de Deus, tem um detalhe: Davi não era nascido. É porque não dá para ir. Quando Deus fala isso com Samuel, Saul não era nascido. Davi não era nascido. Só que isso não é novidade para quem estuda a Bíblia. Por quê? Porque o Cordeiro já havia sido crucificado antes da fundação do mundo. Essa nova geração já havia sido preparada antes de vocês sentarem nesse lugar. Por quê? Porque a mesa já estava pronta. Agora a escolha de puxar a cadeira não é minha, é sua. E quando vai ungir Davi, tem uma mesa preparada. Só que a mesa preparada não era para Davi. E Deus faz assim mesmo. Tem uma mesa preparada para você. O problema é, você está disposto a fazer o que é necessário para o teu chamado, mesmo correndo o risco de ficar fora da mesa? Porque Davi estava fazendo o que era necessário. Ele era pastor de ovelha e ele estava apacentando. Enquanto a mesa estava preparada na casa dele. Mas fica tranquilo, existe uma palavra antes de você ser nascido. Eu já rejeitei fulano e já escolhi ciclano. Talvez esse ciclano é você. Para isso, querido, você precisa de uma coisa. Você tem que mudar. Como? Não tem cura para quem finge ser. Enquanto você se esconder, você nunca será curado. Não tem cura para quem você finge ser. Enquanto você se esconder, você não será curado. E isso me fez lembrar de uma pessoa. Judas. Judas se escondeu o tempo todo na mesa. Judas estava na mesa, mas estava escondido o tempo todo. E ele perdeu todas as oportunidades diante da mesa de ser curado. A pergunta é, faz uma reflexão para você. Será que eu estou na mesa sem máscara? Será que eu puxei a cadeira, me sentei à mesa, disposto a mostrar quem eu sou sem máscara? Por quê? Porque na mesa eu não quero me sentar com o espiritual, eu quero me sentar com o humano. Porque a espiritualidade não se resolve com lamanai, showmanai, eis que te digo. Na mesa se resolve dizendo, eu sou esse podre e eu preciso da tua ajuda. Para gerar discípulo, tem uma frase do Joel, conversas difíceis. Tem a pregação dele, vai lá assistir. Talvez vai te confrontar. Por quê? Porque se você se sentar na mesa com Jesus e não tirar a máscara como Judas, provavelmente você vai morrer frustrado, porque você sempre viverá de remorso e nunca de arrependimento. Porque o remorso de Judas levou ele ao suicídio. O arrependimento de Pedro levou ele diante de Jesus. E Jesus perguntou, tu me amas, Pedro? Eu te amo, mestre. Tu me ama? Eu te amo. Tu me ama mesmo? Eu te amo. Eu te traí. Mas eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Porque na mesa, quem reconhece, está disposto a recomeçar e viver aquilo que está disposto a sacrificar. Mas fica tranquilo. Por quê?
O processo mexe com a sua essência. O processo mexe com a sua essência. O que é essência? Natureza, substância ou uma característica essencial de uma pessoa. Tem pessoas que têm uma característica essencial de mentir e essa mentira já se tornou verdade para si mesmo. Mas na mesa, você está disposto a ouvir. Aqui você errou. E você tem que fazer isso. Porque em alguns momentos no discipulado, não é um conselho. Não é uma proposta. É um direcionamento. Então tem hora que você vai ouvir assim, Tayane, você tem que fazer isso. Sabe o que leva a pessoa a crescer? Ela fala, é difícil, mas eu vou tentar. E isso faz todo o diferencial. Um discipulado que não faz exigências e não cobra um custo, não tem poder de despertar pessoas e estimular uma igreja. Guardou isso? Porque a frase hoje está na moda de discipulado. Mas vou te falar, um discipulado que não faz exigências e não cobra um custo, não tem poder de despertar pessoas e estimular uma igreja. Tem um custo, tem um preço. Eu ouvindo o Joel, e ele estava contando, eu tenho uma equipe, e um membro da minha equipe falou assim para mim, eu quero ser discipulado pessoalmente por você. Sentar na tua mesa todos os dias. Andar com você. Eu quero ser íntimo de você. E o Joel perguntou assim, você está disposto a pagar o custo? Porque tem 3 cultos durante o dia. Você tem que estar comigo os 3 cultos. Vai ter dias que eu vou chegar às 7 horas da manhã. E você vai ter que sair daqui meia-noite comigo. Porque se você quer andar comigo, dizer que é meu discípulo, você tem que estar disposto a pagar o preço que eu paguei. Porque os discípulos de Jesus, aonde Jesus ia, eles estavam. O que Jesus comia, ele comia. O que Jesus bebia, ele bebia. O que Jesus sonhava, ele sonhava. Aí eu entro em outro aspecto do discipulado. Se o seu discípulo não estiver entendendo o sonho da tua igreja, é porque você também não entendeu o sonho da tua igreja. Porque o discípulo, ele pode não manifestar e não reproduzir o sonho da igreja. Mas o discipulador tem a obrigação de respirar, de sonhar, de chorar pelo sonho da tua igreja. E qual é o sonho da nossa igreja? Gerando discípulo. Qual é o sonho da nossa igreja? Com mais vontade. Qual é o sonho da nossa igreja? Se você não está chorando, porque você não está gerando, é porque provavelmente você já está sendo um seguidor de Jesus há muito tempo e deixou de ser discípulo há muito tempo. Porque viemos aqui para falar sobre discipulado. A entrega já foi feita na adoração. O culto no original é avodar. Trabalho, sacrifício. Já entregamos, já trabalhando, entregamos tudo. Avodar. Entregamos, amém? Entregamos. Vamos entregar mais. Mas o direcionamento de discipulado é uma ordem, não é uma opção. O direcionamento do discipulado não é uma opção da visão da igreja. É uma ordem. Mateus 28. Atos capítulo 2, no final do Atos capítulo 2,
o apóstolo Pedro vai dizer assim: agora vai, discipulando e ensinando. Aonde? De casa em casa. Olha o apóstolo, o discípulo de Jesus, reproduzindo. Depois daquele avivamento todo. Uau, o Espírito Santo. Bum! Vamos ficar aqui em Jerusalém. Não, vocês estão doidos? Lembra o que Jesus falou? Agora, filho. Judéia, Samaria, confins da terra. Fazendo o quê? Gerando discípulos. Aonde? De casa em casa. De casa em casa. Fernando. De casa em casa, Fernando. Não tem jeito, Fernando. De casa em casa. Vou visitar essa casa, Jesus. Amém? Vocês estão tensos, gente. Terra fértil não pede. Terra fértil atrai. Você entendeu? Terra fértil não pede. Terra fértil atrai. A sua terra está fértil? Glória a Jesus, aleluia! A minha terra está fértil. Quantas pessoas te procuram para aconselhar e direcionar ela? A fertilidade que eu estou querendo dizer não é material, é espiritual. Quantas pessoas olham para você e falam: ele ou ela tem uma palavra. Ela tem uma direção. Eu sei que Deus usa ela. Eu sei que Deus usa ele. Eu preciso de 10 minutinhos com ele. Por quê? Porque 10 minutos com ele pode mudar a minha história. Terra fértil. Ele não falou. Ele foi atraído. Nós precisamos nos tornar terra fértil. Se você sentar 5 minutos na mesa com alguém, esse alguém sai dizendo: cara, eu preciso sentar mais vezes com ele ou com ela. Porque o que ele carrega e o que ele fala, eu não ouço em qualquer lugar, não. Ou você senta 5 minutos na mesa e só sabe falar do melhor do Brasil, do Flamengo. É o melhor, mas tudo bem, mas vamos voltar. Ou você só senta na mesa e sabe falar das conquistas. Ou você só senta na mesa e sabe falar dos problemas. Ou você só senta na mesa e sabe procurar problemas. Senta na mesa de uma pessoa que atrai. Essa pessoa que atrai vai falar assim: tu enxergou esse problema? Enxerguei. Então provavelmente o céu está dizendo para você que você é o possível solucionador dele. Porque na mesa daquele que atrai, ele não vai procurar quem causou o problema. Ele vai identificar quem pode resolver o problema. Na mesa daquele que atrai, ele não está preocupado em procurar quem está certo e quem está errado. Ele está preocupado que você tem um chamado, um propósito e um destino. E a função daquele que atrai é te fazer enxergar qual é o teu chamado, para poder viver o seu propósito e alcançar o seu destino. Aonde você vai encontrar isso? No YouTube? Não. No Instagram? Não. No TikTok? Também não. No Twitter? Só problema. Mas na mesa. Na mesa com aquele que atrai, porque tem uma direção. Amém? Segunda Timóteo 2:2. Para falar igual a Assembleia de Deus, para não ficar nas minhas palavras. Fui de lá 14 anos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo falando com o filho dele, ó. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas? O que vocês estão ouvindo de mim, diante dessas testemunhas? Transmitem a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente fazer o quê? Transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente fazer o quê?
Paulo sentou na mesa com Jesus? Paulo não sentou, não. Mas ele teve um encontro com o Eterno. E quando se tem um encontro com o Eterno, enxerga o céu por dentro. Aquilo dali já mora dentro dele. Já mora dentro dele. Tem um louvor que eu gosto muito. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Vai, puxa ele aí. Só para a gente entrar nisso aqui. Vamos. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Os apóstolos já existiam. Mas para Paulo precisou acontecer isso aqui, ó. Se você descer e fizer Desceu para ter um encontro com Paulo. como nos tempos passados, As conversas que Jesus estava tendo com os apóstolos, com os discípulos e os milagres, Paulo conversando com ele, falando para ele, ó. mostra a essa geração seus prodígios e sinais. Ô, Vem mais uma vez. imagina Paulo conversando com Jesus, falando isso. Vem mais uma vez, eu sei que você já fez tudo aí com eles, mas eu era cego. Agora faz isso aqui. Olha o que Jesus faz. Jesus pega a eternidade e agora alinhando com Paulo. E da terra nós que somos pobres. Agora, ó, ele pegou a eternidade, gerou dentro de Paulo, e os sonhos que Jesus sonhou, Paulo agora começa a reproduzir. 2 Timóteo, deixa aqui, abençoado. Agora Paulo está pegando toda essa eternidade, que ele teve um encontro com Jesus, e ele está dizendo agora, transmite aos homens fiéis, capacita-os a fim de que possa igualmente discipular, como eu estou te discipulando. A eternidade está gerando dentro de mim um fogo, uma chama que ela não tem como apagar. Ainda que eu queira ir para lá, tem uma chama me puxando. Por quê? Porque a eternidade está gritando dentro de mim. Eu não consigo mais viver. Eu não consigo mais sonhar, planejar a minha vida, que a eternidade não esteja em primeiro lugar. Quando você chama para gerar discípulo, é gerar dentro de uma pessoa o que o céu já preparou. Lembra que eu falei lá atrás? Jesus já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. Não existe plano B, estava tudo no controle. Agora tem uma coisa, o que Paulo quer gerar, o que Jesus quer gerar dentro de você, Marcos, não é o destino de te levar para o céu, porque o céu não é destino, céu é a origem. O destino da igreja não é para o céu, lá é a origem. O destino da igreja é gerar um no outro a eternidade que está se apagando em muitos. O céu é a origem. Se você vê em Gênesis, Deus vai falar do homem e da mulher antes de fazer o homem e a mulher. Então no Gênesis, Deus já fala sobre o homem e a mulher. Mas só que o bonequinho vai ser feito no capítulo seguinte. Ou seja, a eternidade do homem e da mulher já estava dentro do próprio Deus. E quando ele faz o bonequinho, ele pega aquela eternidade e ó... É a eternidade, ó. Soprei a eternidade. A eternidade era tão grande que diz a Bíblia que Deus passeava no jardim com Adão. A eternidade não matava Adão. Por quê? Porque Adão gerava a eternidade. Oh! A eternidade andando com a eternidade. Adão e Deus. A eternidade com a eternidade, ó, andando. Vamos ver esse jardim que eu fiz para você. Por quê?
Aí Paulo fala, Paulo começa a reproduzir a eternidade, sem se sentar na mesa com Jesus. Por quê? Porque a eternidade se alinhou de novo. Amém? A diferença entre onde você está e aonde você poderia chegar vai depender das decisões dolorosas que você precisa tomar. A diferença entre onde você está hoje e aonde você poderia chegar vai depender das decisões dolorosas que você precisa tomar. Alex, tu tirou isso da cabeça? Não. Um livro. Tipo Certo. É o título do livro. Edmund Chan. Tipo Certo. Discipulado. Você está aí. Eu, como profeta, já estou te vendo lá. Você está aqui. Eu, com uma visão apostólica, já estou te vendo lá. Só que daqui até lá tem um custo. Daqui até lá tem um preço. Daqui até lá tem dores. Daqui até lá tem transformação. Daqui até lá tem remissão. Daqui até lá tem sacrifício. A pergunta é, você está disposto a se tornar uma terra fértil? É muito, pregar a Bíblia é muito fácil. Pode botar no YouTube, pregar a Bíblia é fácil, porque ela está escrita. Estudou, decorou, falou. Falar de Paulo é mais fácil ainda, ó. Mamão com açúcar. Profetas, tranquilidade. O problema é nós vivermos a nossa vida profética. O problema é manifestarmos o amor que Jesus falou. Você não precisa cumprir os 10 mandamentos, querido. Esquece, você só tem que cumprir 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Está disposto? Daqui até lá tem dores. Só que quem te fere vai ser o mesmo que vai te procurar para poder perdoar, andar junto e você levantá-lo para se tornar aquilo que Deus preparou ele para ser. Não tem jeito. De perseguidor a perseguido. Paulo. Só que nós estamos aqui, o tema, gerando discípulos. E para gerar, tem que sacrificar. Para gerar, tem que sacrificar. Davi teve alguns processos para chegar ao trono. O primeiro processo, pastor. Enquanto tinha um banquete, ele apacentava. Um dia, tudo está na eternidade, amém? Tem comigo? Vamos pensar aqui. Eu gosto de teologia, então eu já penso, minha mente voa, hein? Estão comigo, né? Golias está afrontando quem? O povo. Saul, o exército de Israel. Só que eu, como a minha mente viaja muito, eu já acredito que, como Samuel ouviu, Saul já havia sido rejeitado. Davi já estava pronto para poder assumir esse cargo. Mas Deus precisava criar um ambiente para que Davi saísse do pasto e fosse diante daquele que um dia ia passar a coroa. Então precisou levantar um Golias para poder afrontar aquele que havia sido rejeitado. Davi vai entregar a marmita. E quando chega para entregar a marmita, ele ouve uma coisa que é muito boa. Aquele que matar aquele homem ali vai casar com a filha do rei. A família vai perder, não vai precisar pagar imposto e você vai ficar rico. O quê? Você está doido, rapaz? Olhou para o tamanho do Golias, mas Deus só estava preparando o ambiente. Para quê? Para Davi chegar diante de Saul. E quando chega diante de Saul, eu posso fazer aquilo porque eu já matei leão e urso. Já matei. Então bota a minha armadura.
Davi coloca. E como não consegue andar, é tipo Deus falando assim: meu filho, eu não te chamei para ser cópia, eu te chamei para ser original. Tira a sua farsa e anda como você sempre andou. Você não foi chamado para poder ser réplica. Você foi chamado para ser autêntico. Para de fazer o que os outros fazem. Para de andar com aqueles que acham que andam. Para de viver com aqueles que vivem na farsa. Procura sacrificar para andar de verdade. O urso e o leão, eu te dei estratégia para te matar, para tu matar com uma pedra. Ele é a mesma coisa, não muda aquilo que Deus te deu, não muda a ferramenta que Deus te forjou. Para de usar o que os outros usam, para de falar o que os outros falam, paga o preço para viver quem você é. Gostando ou não, rindo ou não, fazendo carinha ou não, vai com o inferno com a carinha, porque não muda quem você é. Porque tem um custo. Gerar discípulo, bota o tema abençoado. O tema abençoado. Já é a segunda abençoado. Porque gerar discípulos é gerar dor em si mesmo, para que o outro chegue aonde talvez você nunca vai chegar. Mas o seu mérito é ver que ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Mas cuidado às mesas que se sentam. Cuidado com pessoas que sempre estão fazendo planos materiais, sem olhar os planos espirituais. Talvez, por causa dos planos materiais, você nunca vai alcançar o auge do teu chamado. Por quê? Porque você se sentou com pessoas que não sonham com a eternidade. Apenas oferece um serviço para o trabalho da igreja. Deus não quer teu serviço. Deus não precisa do teu trabalho. Deus não quer o seu serviço. Deus não precisa do teu trabalho. Fica tranquilo. Os imperadores tentaram matar a igreja. E quanto mais matava, mais crescia. Ao ponto deles entenderem, precisamos trazer eles para o nosso lado, porque não dá para matar. Então tem aquilo, se a semente não morrer, não cresce. A terra, ela é fértil. A semente é lançada. Mas para ela frutificar, ela precisa morrer. Porque aí ela vai, crescer. Você é a semente na vida de alguém. De repente tem uma semente do teu lado que vai mudar a história da igreja global. E você não sabe. Essa pessoa que está do teu lado pode ser maior do que Billy Graham. Essa pessoa que está ao teu lado pode carregar uma unção maior do que a unção que foi derramada sobre a rua Azusa. Mas vai depender se você está disposto a morrer para que ele se torne. Amém? Vamos? Na mesa, o que define não é o amor. O que define é o tempo. Jesus amou a todos, mas o tempo com as pessoas específicas foi definindo os seus propósitos e chamado de cada um. Jesus amou a todos, de igual modo. Na mesa. E o tempo de mesa foi se definindo. O traidor. O líder da igreja, aquele que seria os de oração com ele, vamos orar. Aquele que teria a ousadia de andar sobre o mar, foi se definindo aonde? Na mesa. E todas as oportunidades que um recebiam, todos recebiam. A diferença foi a disposição e o chamado. Porque para gerar, você tem que ter uma direção. E uma das perguntas que eu pergunto a todo mundo aqui sempre: qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Ah, cara, eu sou ministro de louvor. Não, isso não é chamado, meu filho.
Cara, eu sou levita. Não, tu não é levita, é da tribo de Levi, meu filho. Não, eu sou ministro de dança. Não, teu chamado não é ministro de dança. Efésios 4, uns foram chamados apóstolo, evangelista, profeta, pastores e mestres. Dentro de uma dança profética, vai ter todos os 5 ministérios. Por quê? Porque Deus não deixa um corpo capenga. Deus não deixa um corpo defeituoso. Deus não deixa um corpo doente. Aqui dentro tem os 5 ministérios. E o que precisa? Se levantar, tomar posse dele e manifestá-lo. Porque os 5 ministérios vai dar direcionamento. E para isso, você precisa, de fato, ter convicção de que eu sou pastor. Tu é pastor? Sou. Quem aqui tem um chamado pastoral? Levanta a mão aí. Mas levanta com mão de profeta. É pastor, mas com mão de profeta. Tem poucos. Então você, Rayane, está preparada o que eu falei com você terça-feira. Para ser traída, para virar chacota, falarem mal de você, estar do teu lado sorrindo e falando mal pelas suas costas. Por quê? Porque o chamado pastoral nunca é sobre você, é sempre sobre os outros. Não importa o que fazem comigo, mas eu sempre estou disposto a fazer por você. Esse é o chamado pastoral. E você não tem escolha. Quem fala que tem é um mentiroso, eu provo na Bíblia. 3 minutinhos ali eu provo para você na Bíblia, sem discussão, é só ler o texto. Tem um cara chamado César Cavalcante, ele fala muito isso. Leia o texto te responde. E na teologia tem princípios básicos. Da exegese, que é a interpretação, é o que o texto não fala, você não acrescenta. O que o texto se cala, você não inventa. Ok? Voltando. Quem tem um chamado profético. Eita, já aumentou, hein, varão? Eita, então a revelação vai comer hoje, hein? Se você tem um chamado profético, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a verdade não é opcional na sua vida. Não existe meio termo para a verdade. É, não é. Assim te diz o Senhor. Não é meio termo. A verdade não é interpretativa. A verdade é objetiva. E você precisa viver a verdade. Como já foi falado aqui pela Nia. Viver a verdade. Então o profeta, ele tem que ser irrepreensível na verdade. No seu cotidiano, a verdade não é opcional. E isso mexe com a igreja. Por quê? Porque se você falar meias verdade, você toca na santidade. Tocou na santidade. Você compra um barulho com a justiça. E a santidade, ela é intocável. Tocou, a justiça de Deus se manifesta. Quando a justiça de Deus se manifesta, a misericórdia não tem movimento. Por quê? Porque quando você toca na santidade, você quebrou a graça de Cristo. Quando você quebra a graça de Cristo, a justiça de Deus se manifesta. Por quê? Porque a graça é para filhos e não para bastardos. A graça é para original e não para cópia. A graça é para verdadeiro e não para mentiroso. Voltando para o discípulo. Todo discípulo tem que estar disposto a recomeçar da onde caiu. Todo discípulo tem que estar disposto a recomeçar aonde caiu. E o problema nunca foi cair. O problema não é cair. O problema não é parar.
O problema é não recomeçar. E hoje, nós te convidamos a recomeçar e gerar dentro de você o desejo de se tornar discípulo. Hoje, o céu, nesse pedaço, está te convidando a recomeçar, a se tornar discípulo. Alex, como? Fazendo a oração que eu encaminhei como se fosse Paulo fazendo. Você precisa pedir duas coisas: recomeçar. E a segunda, recomeçar a obedecer a chama que já queima em você. Tem uma chama queimando em você. E essa chama está te convidando a voltar, a sonhar, a limpar, a desfazer toda a obra do diabo, toda a obra de mentira, todos os falsos mestres, todas as dores causadas pela instituição chamada igreja, todas as frustrações que você depositou como expectativa em homens. Mas um fogo está sempre queimando em você, porque esse Deus está sempre te chamando. Com 13 anos de idade, eu ouvi falar de Jesus a primeira vez. Por quê? Porque a minha família era do candomblé. A minha criação foi dentro de um terreiro de macumba. Para mim aquilo lá era normal, para mim aquilo lá era o único caminho. Um dia, jogando gude com alguém falou de Jesus. Vamos na minha igreja? Falei, vamos, para mim. E começaram a falar, e quando eu cheguei lá era... O que era? Ceia. E eles começaram a contar a história de Jesus crucificado. E minha mente começou a imaginar aquela crucificação, e eu fui na igreja batista do K11. E eu saí dali com 13 anos. E sabe o que aconteceu dentro de casa quando eu cheguei à noite? Cara, Deus bradou, não. Minha mãe estava endemoniada dentro de casa. E para mim era tudo normal. Só que aquela semente, ela foi germinando. Porque lembra da eternidade? Tu já é um escolhido da eternidade. Se você está aqui dentro, tenha certeza que o inferno inteiro não queria que você estivesse. Mas o inferno inteiro, perto de um discípulo posicionado, ele não consegue nada. Um discípulo, eu não estou falando de anjo, eu estou falando de um discípulo. Olha o que Jesus fala em Mateus 28. Ele faz uma afirmativa: todo poder me foi dado no céu e na terra. Agora ide e fazei discípulo. Ele está pegando, ele está dizendo: me foi dado poder no céu e na terra. Agora vai e faz discípulo. Então se você entrou aqui, fica tranquilo, o inferno não te paralisou. Você pode dar um brado aí, o inferno não te paralisou. Sabe por que ele não te paralisou? Porque ele não tem poder sobre você. Ele não tem poder sobre você. A minha tia foi a primeira a se converter. Ela casou de branco, virgem, na igreja, batizada. E o meu avô não foi. Por quê? Porque ela estava sendo preparada para ser uma mãe de santo. Mas no final, a eternidade falou: eu vou te preparar para ser uma profetisa dentro da tua casa e ganhar a tua família. Ela, de mãe de santo, se tornou uma profetisa do eterno. E no leito de morte, o meu avô falou: eu quero o teu Jesus. Eu quero o teu Jesus. Me perdoa porque eu não entendi. Eu quero o teu Jesus. Não tem inferno para isso. Por quê? Porque quando aquele foguinho entra dentro do coração,
Não adianta. Aí eu sempre falo de um cara, não adianta, eu sempre falo dele, né? Eu sempre falo dele, cara. Nós estávamos no Amazonas, almoçando com ribeirinhos, e lá na mesa os pastores perguntando, e você, e você, e você? E quando perguntou para ele, não, eu estou meio afastado, bom que ele nunca mentiu. Ó, eu não quero mais, preciso de um tempo, eu não quero mais. Você me respeita? Claro. Mas 3 horas da manhã nós estávamos aqui com o louvor orando. E na mesa, ele com lágrimas nos olhos. Às vezes eu estou lá no mundão. Mas lá no mundão fica uma coisa assim. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Fica de pé aí, Thales. Fica de pé, Thales. Ele hoje voltou e ele está servindo na casa do Pai. Ele está servindo na casa do Pai. Ele está servindo na casa do Pai. Sabe por quê? Porque sentou na mesa com pastores, não colocou máscara. Ele falou, eu tô no mundo, mas tem um fogo lá, cara, que eu tô lá dentro e não me dá paz, não me dá descanso. E Deus quer fazer isso com você. Não adianta fugir, Deus te escolheu. Vou te falar um negócio. Quando Deus te escolhe, não dá para pecar gostoso nunca mais. Não dá. Sabe por quê? Porque na hora do adultério o Espírito Santo tá. Tu não devia estar aí. Tu não devia estar aí. Tu não devia estar aí. Na hora de dar aquele tequinho, tu tá cheirando. Mas o Espírito Santo tá dizendo, o teu chamado não é aí. O teu chamado não é aí. Na hora de enrolar a maconha e fumar, ele está dizendo, eu já te chamei para o profeta, rapaz. O que tu está fazendo aí, fumando essa maconha? Oh! Eu me desviei e eu estava dentro da Signos aqui. Meia-noite, começou a cantar lá, incorporado é o diabo. Naquela hora me bateu uma angústia. E veio uma voz gritando no meu ouvido. O que tu tá fazendo aqui? Eu fiquei tão apavorado que eu saí da Signos e fui a pé pro bairro da Luz andando, falando, Senhor, me deixa chegar em casa e procurar uma igreja. Quando Jesus foi me achar, porque eu estava perdido, ele colocou no meu coração, Alexio, vai para minha casa. E eu saí do bairro da Luz, a pé, procurando uma igreja. E eu vinha procurando uma igreja na rua, e as igrejas fechadas. E eu vim procurando uma igreja, e eu vim a pé procurando. Vim andando. Vim parar aqui no viaduto do K11, embaixo do viaduto K11, tinha um pontinho de pregação. E eu entrei naquele pontinho. A irmã me viu entrando com um brinco, com um cabelão na cintura. Ela falou, tu quer aceitar Jesus? Eu quero. Entrei no ponto de pregação, aceitei Jesus. E ela falou, amanhã é quarta-feira, tem culto ali. Na onde? No K11. Onde é? Na praça. Eu já morei ali. E eu cheguei lá. Por quê? Ele te escolheu, não adianta mais. Mas eu tenho uma coisa para você. Deixa a gente te ajudar. Se senta na nossa mesa. Vai ter dias de conversas difíceis, vai. Mas vai ter dia que nós vamos chorar juntos. Já teve dia de conversas difíceis, cara. Mas teve dia da gente chorar junto. De chegar na casa da Tayane e do William. E a gente começar a falar, e o Espírito Santo começar a agir. E da gente começar a chorar. Já teve dia da gente sentar com Nathalie Leone
e parecer que nunca mais aconteceria, mas eles estão servindo na casa do Eterno, com casamento marcado para fevereiro. Vai ter dias difíceis, vai, mas você não vai estar sozinho, porque nos deixa gerar discípulos de Jesus em você. Vamos nos colocar de pé? Estamos numa conferência é conferir. E nós queremos gerar em você a eternidade. O fogo que o Thaleson falou, lá no Amazonas, no meio do mato, queimou tanto, que ele foi chegando, e ele não vai parar de chegar, porque o lugar que ele está não é para ficar. Olha para essa pessoa aí. Essa pessoa é uma semente que você pode lançar ela para ir no lugar que você nunca vai.